Bom dia, queridas. Antes de tudo, quero agradecer a Deus por essa maravilhosa oportunidade de poder compartilhar a sua bendita palavra e também por esse projeto que vocês, a Karina, né, e o resto do pessoal prepararam ou criaram, né, sobre essas meditações matinais. E para mim será um grande privilégio de poder fazer parte dessas bênçãos. E eu quero agradecer de todo o coração a todos vocês por essa maravilha. Então, eu escolhi um tópico que na realidade nós já conhecemos, mas que a palavra de Deus é sempre algo que estamos aprendendo, por mais que já conheçamos, né? Mas ela está sempre nos falando ao nosso coração e é isso, né? Então, o tópico que eu escolhi foi sobre as bem-aventuranças, que João fala, né? Inspirado por Jesus, né? Que são, na realidade, as próprias palavras de Jesus. E está escrito o seguinte: as bem-aventuranças, né? Baseada em Mateus 5, 2 e 3. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, 2 e 3. A tradução brasileira diz humildes de espírito. Como um ensino estranho e novo, estas palavras caem nos ouvidos da multidão admirada. Semelhante doutrina é contrária a tudo que ouviram dos sacerdotes e rabinos. Nela não veem coisa alguma que lisonjeie seu orgulho ou lhes alimente as ambiciosas esperanças. Irradia, porém, deste novo mestre um poder que os conserva como que presos. Dir-se-ia que a doçura do amor divino transcendesse de sua presença como da flor o perfume. Suas palavras caem como chuva que desce sobre o prado, como chuveiros que regam a terra. Salmo 72, 6. Todos sentem instintivamente que existe um ser capaz de ler os segredos da alma, e não obstante, deles se aproxima com terna compaixão. Os corações a ele se abrem e, à medida que o escutam, o Espírito Santo lhes desdobra alguma coisa do significado daquela lição de que a humanidade de todas as épocas carece. Nos dias de Cristo, os guias religiosos do povo julgavam-se ricos em tesouros espirituais. A oração do fariseu: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, Lucas 18, 11. Exprimia os sentimentos de sua classe e em grande parte da nação inteira. Mas, na multidão que cercava Jesus, alguns havia que tinham a intuição de sua pobreza espiritual. Quando na pesca miraculosa se revelou o poder de Cristo, Pedro rojou-se aos pés do Salvador, exclamando: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Lucas 5:8. Assim, na multidão reunida no monte, havia almas que, na presença de sua pureza, se sentiam desgraçadas, miseráveis, pobres, cegas e nuas. Apocalipse 3:17. E estas almejavam a graça de Deus, trazendo a salvação a todos os homens. Tito 2:11.
Nessas almas, as palavras de salvação de Cristo despertaram esperança, viram que sua vida estava sob a bênção de Deus. Jesus apresentara a taça de bênçãos aos que se julgavam ricos e de nada carecidos. Apocalipse 3,17. E eles, com escárnio, volveram costas à dádiva misericordiosa. Aquele que se julga são, que pensa ser razoavelmente bom e se satisfaz com seu estado, não procura tornar-se participante da graça e justiça de Cristo. O orgulho não sente necessidade, fechando, pois, o coração a Cristo e as bênçãos infinitas que Ele veio dar. Não há lugar para Jesus no coração dessa pessoa. Os que são ricos e honrados aos próprios olhos não oram com fé para receberem a bênção de Deus. Presumem estar cheios, por isso se retiram vazios. Os que sabem que não se podem salvar a si mesmos, nem de se praticar qualquer ação de justiça, são os que apreciam o auxílio que Cristo pode conceder. São eles os pobres de espírito, aos quais ele declara bem-aventurados, né? Maior discurso de Cristo 7:1. Aquele a quem Cristo perdoa faz ele primeiro penitente e é função do Espírito Santo convencer do pecado. Aquele cujo coração foi movido pela convicção comunicada pelo Espírito de Deus, veem que em si mesmos nenhum bem existe. Veem que tudo o que já fizeram está misturado com o próprio eu e o pecado. Como o pobre publicano, ficam à distância, não ousando erguer os olhos ao céu, e clamam: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18:13. Estes são abençoados. Há perdão para o penitente, pois Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. A promessa de Deus é: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós o meu espírito. Isaías 1:18, Ezequiel 36, 26 e 27. Dos humildes de espírito, diz Jesus, deles é o reino dos céus. Este reino não é, como esperavam os ouvintes de Cristo, um domínio temporal e terreno. Cristo estava a abrir aos homens o reino espiritual de seu amor, sua graça, sua justiça. A insígnia do reino do Messias distingue-se pela imagem do Filho do Homem. Seus súditos são os humildes de espírito, os mansos, os perseguidos por causa da justiça. Deles é o reino dos céus. Conquanto não se tem ainda realizado plenamente, iniciou-se neles a obra que os tornará idôneos para participar da herança dos santos na luz. Colossenses 1:12. Todos os que têm a intuição de sua profunda pobreza de alma e veem que em si mesmo nada possuem de bom, encontrarão justiça e força olhando a Jesus. Diz ele: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Mateus 11:28. Ele vos ordena que troqueis a vossa pobreza pelas riquezas de sua graça. Não somos dignos do amor de Deus, mas Cristo, nossa segurança, é digno e capaz de salvar abundantemente todos os que forem a Ele. Qualquer que tenha sido vossa vida passada, por mais desanimadoras que sejam vossas circunstâncias presentes, se fordes a Jesus exatamente como sois, fracos, incapazes e em desespero, nosso compassivo Salvador irá grande distância ao vosso encontro
e em torno de vós lançará os braços de amor e as vestes de sua justiça. Ele nos apresenta ao Pai trajado nas vestes brancas de seu próprio caráter. Ele roga a Deus em nosso favor, dizendo: tomei o lugar do pecador, não olhes a este filho desgarrado, mas a mim. E quando Satanás intervém em altos brados contra nossa alma, acusando-nos de pecado e reclamando-nos como presa sua, o sangue de Cristo intercede com maior poder. De mim se dirá: deveras no Senhor há justiça e força. No Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Isaías 45, 24 e 25. Então, essa meditação é maravilhosa, porque nas bem-aventuranças, Deus fala diretamente a nós sobre a bem-aventurança daqueles que são pobres de espírito. Não no sentido como o mundo fala, que nesse mundo aqui diz que as pessoas que são pobres de espírito, né, são aquelas pessoas, não é a mesma interpretação como a Bíblia diz, né, porque eles dizem que os pobres de espírito são aquelas pessoas que não tem nada para oferecer. Por um lado está correto, mas o que a Bíblia diz aqui é que os pobres de espírito são aqueles que se sentem, que são humildes, como a tradução diz, né? Que reconhece a sua miséria espiritual, a sua pobreza espiritual, e que vê que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Sem Jesus nós somos miseráveis, que nem eu li, né? Apocalipse fala que somos pobres, miseráveis e nus, e é somente os humildes de espírito, ao reconhecerem a sua pobreza espiritual, é que pode encontrar em Jesus força e poder. E eu amo as palavras de Jesus porque me traz esperança e conforto, porque eu vejo que eu sou pecadora e carente da sua graça a cada dia, cada momento, cada instante. E olhando para Jesus, eu sei que serei mais do que vencedora pelo seu sangue. Muito obrigada por tudo. Que a graça de Deus seja conosco. Amém.